muitos BOs aqui nessa praça. Mas, oi gente, boa tarde. Claudinha, obrigado por você ter entrado para ter me dado feedback, né? Que tá conseguindo me ouvir. Eu recebi uma intuição que eu deveria fazer uma live hoje. É aqui no Coisas de Ju. Falando sobre histórias. E iniciar um novo projeto, que mais tarde eu vou contar sobre o que se trata. Mas ele é basicamente sobre histórias que curam. Tem 3 anos, né? Vai fazer 4 anos que eu tenho uma loja. E quando a loja veio para mim, para além de vender roupas, eu estava sempre contando minhas histórias. Era uma maneira de eu desabafar, inclusive, né? Eu, quando encontrava com as clientes, eu sentava, tomava um café, conversava, e a gente trocava muitas histórias. E quando a loja veio para mim, há exatos 3 anos e pouquinho, justamente no mês de outubro, eu fui demitida do meu último emprego, CLT, e eu fui convidada por uma amiga para estar sentada nessa praça que eu estou aqui agora, a Praça Confúcio, e a gente deu início aos trabalhos da primavera. E isso é muito significante para mim, porque acabou trazendo alguns resgates, e logo em seguida eu fui demitida. E aquilo não me deixou triste, né? Essa demissão não me deixou triste. Eu continuei vivendo, continuei seguindo o meu fluxo de vida. Viajei, inclusive, logo em seguida, e já era como estava próximo do final do ano, quando chegou em fevereiro eu abri a loja. Mas eu não abri a loja porque eu tinha que vender roupa e eu estava precisando de dinheiro. Inclusive eu fazia cálculos dizendo assim, se eu tiver com dinheiro, se eu tiver o valor da rescisão que eu tenho aqui, eu consigo ficar sem trabalhar um período de, sei lá, 3 anos, mais ou menos, né? Tava rica naquela época. Naquela época a gente tinha dinheiro, né? Acho que R$1.000 era muito dinheiro. Enfim, não era R$1.000, mas era um pouquinho mais, mas era um valor acessível para que a gente pudesse ter uma vida mais confortável. Mas aí eu sentada no sofá da minha casa, eu resolvi começar a postar coisas que eu tinha em exagero, né? Na minha casa, roupas. Só que para além das roupas, me vinha sempre aquela mensagem: não é só roupa, não é só vender roupa, não é só vender roupa. Então eu decidi não só vender roupa, mas contar histórias. E eu contava histórias minhas e eu via histórias de vocês. E era o que me movimentava, o que me deixava mais feliz, o que me deixava mais alegre. Era ouvir as histórias. Essas trocas eram muito importantes para mim naquela época e continuam sendo. Inclusive por esse motivo eu converso com muita gente no WhatsApp, né? Para além das vendas. Mesmo quando eu não estou vendendo, eu estou lá conversando. E essa semana eu tive o privilégio de receber a minha missão de alma, aquilo que eu acredito, né? Recebi desenhadinha por Deus, através de terapias que eu faço, né? Porque para além da roupa, eu sou letróloga, porque eu sou formada em letras, mas eu também sou terapeuta, me tornei terapeuta holística. Fiz alguns atendimentos, mas eu não entendia como é que eu ia conseguir encaixar isso na venda de roupas. E aí me surgiu a ideia de histórias que curam. O que seriam histórias que curam? Histórias que curam nada mais é do que você me contar a sua história e como você pode ser curado através dela. A terapia holística, ela traz uma série de ferramentas para que a gente possa desenvolver e possa deslanchar a nossa vida. E foi o que me resgatou nesses últimos 3 anos de resgate, de coisas que vieram acontecendo. De vez em quando eu conto algumas histórias aqui, minha, e essas histórias elas acabam ajudando outras pessoas. Mas para além disso, a roupa também me ajudou. Era o produto final. O produto final era estar curada e me vestir bem. E estar bem para estar aqui conversando com vocês. Não era só uma apresentação. Era feito todo um processo interno, né, com as terapias. E aí, a partir de então, eu consegui externar isso através das roupas que eu vestia. E é justamente por esse motivo que as histórias curam. As minhas histórias, elas foram sendo repetidas várias vezes por mim. E vocês me contando as histórias de vocês. Isso me ajudou a chegar no lugar que eu estou hoje. E me ajudou a estar curada, né? Não vou dizer que eu estou curada 100%, porque ninguém se cura 100%, né? A gente está sempre resolvendo algumas coisas ali e outras, porque tem sempre uns gatilhos para que a gente possa entender se realmente está sendo curado ou não.
Inclusive, na sexta-feira eu recebi um gatilho daqueles porradão, que ontem não me permitiu estar num evento que eu queria muito. E o nome do evento era Histórias que Curam. Então eu resolvi me apropriar desse nome e divulgar para vocês, né, o projeto de Histórias que Curam. O que seria Histórias que Curam, Juliana, dentro de Coisas de Ju? Eu convido vocês a me contarem histórias, seja num barzinho não que eu não bebo, mas tem gente que bebe, não tenho nada contra. Mas pode ser numa cafeteria, numa doceria, no shopping, num parque, né, numa caminhada. Você pode me contar as suas histórias. A nossa escuta, ela é muito importante. Quando o outro escuta a gente, que às vezes a gente não encontra uma pessoa para escutar, e a gente tem muita necessidade de falar, que no caso o meu problema maior, eu tenho uma necessidade gigantesca de falar e a terapia não dá conta, né? A terapeuta sozinha, coitadinha, não consegue me ouvir, não consegue ouvir tudo que eu tenho para falar. E aí a internet começou a ficar muito pequena. Então eu falei, não, eu preciso expandir isso. E aí expandindo isso, a expansão disso é justamente essas histórias, contar essas histórias e ouvir essas histórias ao longo da cidade de onde eu moro. Mas isso não se resume apenas à cidade, que é onde eu moro hoje. Nessa praça que eu estou hoje. Ela pode ser expandida para qualquer lugar, porque a terapia holística, ela permite que a gente faça, ou qualquer outra terapia, na pandemia a gente viu muito isso, qualquer outra terapia pode ser realizada via internet e que traz o mesmo efeito. As maiorias das terapias que eu fiz foram através da internet e me ajudaram muito, muito. Só que hoje eu sinto a necessidade de estar próximo, né, das pessoas. Eu sinto a necessidade de estar com vocês, de ter um contato mais próximo. E é aquela saudade que eu tinha lá de quando eu comecei, do Coisas de Ju. De quando eu sentava na praça do shopping e eu conversava com as pessoas, conversava com os clientes, conhecia as clientes. E foi assim que eu cheguei no lugar que eu estou hoje. Para muita gente pode ser um lugar muito pequeno, mas para mim é um lugar gigante. Foi onde eu consegui me recuperar, eu consegui me reestruturar, eu consegui entender quem eu era. Resgatei minhas forças através dos meus ancestrais, conheci a história da minha família, conheci as histórias de minha avó, que eu não conhecia, era totalmente aquém, né, da minha vida real. Parece que eu vivia num mundinho paralelo e que nada daquilo estava acontecendo, nem parecia que eu tinha família, inclusive, né, mas por conta de muito trabalho, muita confusão mental, e a gente acaba esquecendo de cuidar da gente. Então, Histórias que Curam é sobre isso. Histórias que eu posso contar e que pode te ajudar, histórias que eu posso ouvir e que podem me ajudar. Acho que é isso. Eu falei que não ia me estendendo muito, mas eu queria muito vir aqui através de um vídeo fora da minha casa, que era um desafio meu, estar aqui justamente para entender esse meu lugar na sociedade, para entender que já chegou o momento de expandir isso. Chega de ficar ali naquele mundinho fechadinho, com medo, né? Porque o medo acaba paralisando a gente muitas vezes. E não pensei que eu não estava com medo de vir aqui falar e de não ter ninguém assistindo. Acho que talvez por isso, inclusive, eu não anunciei que eu ia fazer uma live. Não anunciei que eu viria aqui comentar, falar sobre alguma coisa ou convidar vocês a participarem desse projeto comigo. Era medo, sim, de não ter um retorno, sabe? De não ter a aprovação do outro. Mas tô aqui falando. Obrigado a vocês duas que estão aí online, né? Espero que outras pessoas possam assistir posteriormente. Justamente por esse motivo eu vou deixar gravada. Mas eu também espero fazer mais lives, fazer mais projetos, ter mais esse contato e poder dividir e poder ajudar muita gente, assim como eu fui ajudada durante esse período todo. Não sei se eu tô curada, mas eu consigo hoje vir aqui e falar pra vocês da minha história sem sentir dor. Inclusive achei que eu vou chorar muito. Não tô chorando, gente, eu tô feliz. Tô muito feliz, né? Porque não há nada mais importante nessa vida do que a gente encontrar o nosso propósito, né? E eu passei durante muito tempo da minha vida sem propósito. Tô aqui por quê? Tô aqui fazendo o quê? Vocês já se perguntaram por que vocês estão aqui? Vocês já se perguntaram por que vocês estão aqui nessa terra hoje, passando por tudo isso que vocês estão passando? Fora as questões sociais, obviamente, que isso me deixa indignada, mas a gente tem uma vida em particular. Na sua vida em particular, o que você tem sentido falta? Eu sempre pergunto, né, do que você está se nutrindo? Juliana, como você está se nutrindo hoje?
qual a importância dessa nutrição, e não é a nutrição alimentar, essa também é muito importante, mas para além da nutrição alimentar, do que é que você tem se nutrido hoje para conseguir enfrentar, né, todos esses percalços que a vida traz para que você enfrente, para que você aprenda, para que você evolua, para que você tenha uma perspectiva melhor. E aí eu me peguei no momento que eu não tinha essa nutrição, simplesmente estava aí no mundo, vivendo. E aí quando eu mais precisei de mim, eu não estava aqui. Então esse meu resgate ele veio através da moda. Esse meu resgate ele veio através dos meus ancestrais, desse conhecimento e dessas histórias. Então mais uma vez eu vou continuar repetindo. Eu te convido a se nutrir através das histórias de grandes mulheres, das histórias de pequenas mulheres, das histórias fortes, né? Não precisa ser história de sofrimento, porque cada uma tem a sua história, cada um tem o seu legado. Mas são histórias importantes, que uma vírgula pode mudar a vida de qualquer pessoa. E uma vírgula de uma história contada várias vezes mudou a minha vida. Mudou exatamente aquilo que eu tinha aqui dentro. Que era nada. Estava oco. Estava vazio. E eu precisei contar várias vezes as minhas histórias para que eu entendesse a minha força e a minha potência. E a roupa, obviamente, porque a gente tem aquele amor próprio, né? Todo mundo confunde amor próprio, inclusive, com o vestir, com estar vestido bonito, estar bonita. E às vezes não é. Obviamente que a gente a gente transfere isso para a nossa beleza, né? A nossa beleza física, isso fica aparente. Mas não é sobre isso, não é sobre estar bonito, não é sobre estar com o cabelo arrumado. Isso é só o retorno daquilo que a gente trabalhou durante esse tempo todo. E pode durar um dia, uma noite, meses. Para mim durou acho que uns 3 anos. Mas eu tô aqui, pronta para ouvir as histórias de vocês. Então é isso. Eu vou preparar um e-mail, né? Eu não deixei pronto, porque eu falei assim, não vou, e aí eu resolvi chegar. E aí eu vou preparar um e-mail, tudo certinho, eu vou deixar aqui embaixo depois, vou deixar um e-mail para receber essas histórias, convites e de como vai acontecer essa escuta, né? Porque eu não vou fazer também nada muito solto. Precisa ser algo bem estruturado, porque quando a gente mexe no íntimo e no inconsciente do outro, a gente mexe em feridas profundas. E isso é importante, né? Esse cuidado. Essa escuta, por mais que ela seja uma escuta paralela, né? A gente tem uma escuta, precisa ter um olhar diferenciado e precisa ter esse cuidado. E o retorno final é você quem diz. O dia que você quer parar, o dia que você quer começar, o dia que se você pretende ou não continuar. Mas eu acho que a escuta, a princípio a gente começa com a escuta. E depois a gente vai desenvolvendo os trabalhos. E aí diz também se vai precisar ou não, ou se você vai querer ou não fazer uma terapia. No caso, terapia holística. Que aí depois eu já deixei em algumas postagens aqui como é que funciona os atendimentos de terapia. E no final, o bônus, né, é a sua aparência, é a sua nova capa, a sua nova verdade. Que talvez seja a sua verdade que estava aí e você não conseguia enxergar. Que é vestir uma roupa da Ju, uma roupa da loja, como bônus e se mostrar para o mundo como foi que essas histórias e a roupa transformou a sua vida, assim como transformou a minha. Eu vou parar aqui, senão eu vou ficar repetitiva, né? Mas é sobre isso. Obrigada quem estava aqui. Eu não estou enxergando direito porque eu estou na claridade, mas espero que vocês possam ter entendido, sentido no coração. E o que precisarem é só chamar, tá bom? Cheiro!